Você que está estudando, que é um estudante, que acorda cedo, já deve saber, porque graças a Deus a história já está ficando conhecida, que o Brasil não foi descoberto por acidente. Você só não deve saber como isso se procedeu. E a história eu não vou te explicar, vou te esclarecer. Porque você meio que já conhece isso, você só não organizou as suas ideias. E para explicar isso, eu vou explicar da melhor maneira possível, que é com um mapa. Olha que mapa maravilhoso. Porque eu tenho aqui Portugal, eu tenho aqui o Brasil, eu tenho aqui a África e aqui a Índia. Esse mapa é maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece? Antes de eu falar do Cabral e de como ele descobriu acidentalmente o Brasil, vou te falar de outro navegador. Que você já com certeza ouviu falar, que é o Vasco da Gama. O que acontece? Vamos rapidinho. Portugal queria comercializar com a Índia por causa das especiarias. Isso você já sabe. Eles não sabiam como. Os portugueses não sabiam como chegar na Índia. Eles suspeitavam que pelo Cabo da Boa Esperança eles iam conseguir acessar a Índia. Outro nome do Cabo da Boa Esperança é Cabo das Tormentas, porque ali chovia muito e o navio afundava. Onde é que fica o Cabo das Tormentas ou Cabo da Boa Esperança? Aqui, finalzinho da África. Hoje a gente sabe, por meio de satélites e GPS e muitas outras coisas, que é óbvio que se eu tô em Portugal, eu quero acessar a Índia, é só passar pelo Cabo das Tormentas. Naquela época eles não tinham nada disso, então suspeitavam. O que acontece? Uma esquadra liderada pelo Vasco da Gama conseguiu acessar a Índia e chegar à cidade de Calicut para comercializar com a Índia pelo Cabo das Tormentas. Os portugueses ficaram felizes. Achamos! Achamos! Ora pois! Piada sem graça. Um caminho para comercializar com as Índias. Perfeito. Vasco da Gama voltou. O que acontece? Quando o Vasco da Gama estava indo, ele viu aves no meio do oceano. Quando o Vasco da Gama estava indo, no meio do caminho, ele viu aves. Você sabe que uma ave não vai ficar nadando à toa no meio do oceano. Tem um território onde ela pousou faz pouco tempo. E o Vasco da Gama ficou querendo saber por que tinha aves no meio do oceano. O Vasco da Gama ficou querendo saber de onde elas vieram. Só que ele não foi ver. Por quê? Porque o comércio de especiarias com a Índia dependia daquela esquadra. Ele era muito importante. E ele segurou a curiosidade dessas aves que estavam no meio do oceano e foi para a Índia. Depois que ele voltou para Portugal, e os portugueses ficaram felizes porque conseguiram achar o caminho para as Índias, agora é só fazer o comércio. Já achamos o país, agora vamos comercializar. E como comercializar? Vamos mostrar o quanto os portugueses são ricos. Então eles pegaram 13 barcos, colocaram um monte de ouro, colocaram um monte de armas, um monte de marinheiros para impressionar os indianos. E quem foi responsável por liderar essa esquadra de 13 embarcações? Pedro Álvares Cabral. Quando o Cabral estava lá, indo pro porto, para liderar, meu Deus, 13 barcos a caminho da Índia, Vasco da Gama chegou nele e falou: Ô campeão, chega aí. Aí Cabral foi. Pois não, Vasco da Gama. Vasco da Gama respondeu: Cabral, quando eu tava no meio do oceano, eu vi aves. Será que você não consegue ver o que era aquilo? Aí Cabral: você viu aves? Talvez tenha terras. Vamos ver se eu vou conseguir ir. Se lançaram ao mar. Cabral, quando chegou aqui, viu as aves. Aí ficou. O importante o Vasco da Gama já fez, que foi descobrir. Eu só tô indo comercializar, só tô indo negociar.
não tem problema fazer um desvio. Aí ele ficou, investigar de onde aquelas aves estavam vindo, comercializar com a Índia. Vou comercializar com a Índia, vou investigar de onde as aves estão vindo. Eu vou investigar de onde as aves estão vindo. Pegou o timão, virou e veio vindo. E veio vindo. Conforme ele foi vindo para cá, foi indo, você não vai lembrar que o oceano é enorme e ele não viu logo de primeira a costa brasileira. Ele foi vindo, ele foi vindo, ele foi vindo. E quando ele estava vindo, você vai me permitir fazer uma cola, como diz o brilhantíssimo jornalista, historiador Eduardo Bueno, você vai me permitir fazer uma cola? Ele viu botelhos. Botelhos! Eu vou ter que te explicar o que é botelhos, que é um tipo de planta que só existe quando tem terra perto. Foi um pouquinho mais e ele viu rabos de asno, que é uma alga que só existe quando tem terras perto. Ele... Você vai me perdoar, mas eu tenho que fazer a aula ficar interessante, porque isso aqui é história e se não ficar boa, divertida e leve, você vai dormir. Se é que você ainda não desligou esse vídeo. Por fim, ele viu furabuchos, que é um tipo de gaivota. No dia 22 de abril de 1500, de forma proposital, um desvio proposital, a esquadra de Cabral chega no Brasil. E é assim que o meu, o seu, o nosso Brasil foi descoberto. Não foi acidental. O Cabral quis desviar o timão. E eu acho que é só isso, né? Tem uma coisa que eu gostaria de constatar. Eu não sei se foi Vasco da Gama que falou, né? Pra Cabral. Falou, ô mano, parceiro, parça, mano, faz o desvio lá. Enfim, eu tenho que fazer generalizações porque esse vídeo já tá com 7 minutos e 15 segundos. Enfim, você entendeu o que era pra entender. Forte abraço, tchau e até o próximo vídeo.